Olá, todo mundo. Olá, querida comunidade. O velho bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está assistindo a mais um dedo de prosa. E hoje nós vamos receber direto de Aracaju, Sergipe, a Marta Azevedo Barreto. E vamos ter aquela conversa. Já entrou aquela conversa da manhã, das quartas-feiras. E lembrando que dessa semana é a penúltima do ano de 2020. Teremos mais um semana que vem, que a Marta vai anunciar quem é. E encerraremos o dedo de prosa nesse período. Vamos lá, guardar aqui. Onde que tá, Marta? Enviar. Tudo certo. E aquilo que não der certo, como sempre, a gente conserta no meio do caminho. Bom dia, Marta. Bom dia, tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você perfeitamente. A gente pergunta para as pessoas que estão nos acompanhando se estão ouvindo você direitinho. Mas para mim tá ótimo. Ó, a Regina já mandou aqui alguns lá direto de Portugal, já mandou uns coraçõezinhos aqui. Eu Que entendo que ela bom. está ouvindo. Nossa, Marta, que alegria ter você. E antes da gente começar, eu rascunhei umas coisinhas aqui para apresentar a Marta. A Marta é uma pessoa que, a partir do coração, aliás, isso é muito interessante, ela é capaz de não reconhecer o seu rosto, mas ela reconhece você pelas batidas do seu coração. Tem coisa mais linda do que alguém que assim, te reconhece pela essência. Então, ela leva o aconselhamento biográfico para o mundo, que também contribui para uma nova consciência a partir da escola do altruísmo, que é algo que nós vamos conversar mais para frente. Mas eu fiquei fascinada, e aí eu já entro, já passo a palavra para você, Marta, com essa força que o coração tem na sua vida. Então, bem-vinda, traga esse coração e compartilhe ele conosco. então, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu também estou muito feliz de estar aqui, porque eu digo que o aconselhamento biográfico me salvou, né? Me salvou no sentido de me trazer para mim mesma, para uma coisa que era minha desde menina. Então, foi um encontro assim que mudou a minha vida, que abriu meus horizontes. Mas o coração vem, né, para a minha vida a partir da minha hereditariedade mesmo, né, do meu pai, cardiologista, e desse casal, pai e mãe, que desde o namoro que tem juntos um projeto ligado à medicina e à cardiologia. Assim, meus pais, eles sempre foram muito ligados ao que é do sentimento do outro, da poesia, da arte. Minha mãe é uma artista. Isso tudo é um alimento, né, muito grande para as coisas do coração. Né? Na minha casa sempre houve conversa sobre isso. Né? Não só o coração físico, que era um tema muito importante, Uhum. mas o coração alma mesmo. Então, eu acho que é daí, né, que eu trago. Eu lembro de uma palestra e a gente faz essa conversa meio pingada, mas eu conheci a Marta num congresso de medicina antroposófica há alguns anos e assisti a palestra que ela traz sobre o aprender com o coração. E naquela época, me corrija se eu estiver errada, Marta, mas a imagem que ficou para mim é que o Cristo mora no coração, que a habitação do Cristo em nós é no coração, bem naquele espaço entre um minúsculo segundo ou décimos de segundo que nada acontece no processo de troca, que é o nosso aquietar, é isso. Então, segundo a medicina antroposófica, e nessa visão, né, que abarca o ser humano não só como um corpo físico, mas um corpo vital, né, anímico,
E o coração é o órgão do eu, é o órgão desse Cristo interno, dessa centelha do Cristo em nós. E para a gente, nessa linguagem que a gente usa, é o órgão do karma, né? E a coisa mais linda que eu acho é que a gente recebe por volta dos 13 anos como se fosse um coração etérico só nosso, novo, onde a gente vai escrever a nossa história, né? Agora, cada vez mais guiado por esse coração, né? Pelo que o coração se interessa, por essa direção dada, né? Pelo coração. Bom, muita gente aqui, quando fez 13 anos, deve ter ganho um presente no dia do aniversário. A Marta, ela ganha uma coisa um pouquinho diferente. Ela está falando do coração etérico e aos 13 anos tem um marco para ela. Então vamos lá, o que José Augusto e Ceissa prepararam nos seus 13 anos? Quer dizer, essa família que já vai trazendo essa questão do coração tão forte. Então, no dia, eu nasci, assim, esse projeto já existia, né? Entre os namorados, quando eles se encontraram. Meu pai sempre um idealista, era estudante de medicina, e nas cartas que minha mãe guarda até hoje, já tem esboços assim, eu vou trabalhar no seu hospital, ou assim, ele brincava, porque eles ainda não namoravam nessa época, e ele dizia, minha mulher vai ter ciúme de você, entendeu? Já era uma brincadeira, eles eram amigos, Uhum. família. E depois começaram a namorar, e aí a medicina entra de um jeito muito forte. E no dia dos meus 13, sim, aí eu sou segunda filha de 6, e eu nasci no dia de São Lucas, no dia do médico. E nos meus 13 anos, eu recebo de presente uma clínica São Lucas. Então, foi inaugurado no dia, né, do meu aniversário. Então, acho assim, na minha biografia, a determinação kármica é muito forte até aí, né? Uhum. Mas tem uma coisa que a minha individualidade já manifestou muito cedinho, que eu não quero deixar de dizer. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre me interessei por descobrir, montar os aparelhos, desmontar quando quebrava uma coisa. E eu devia ter uns 5 anos de idade, quando meus pais compraram uma mesa com as cadeiras novas, e elas eram coloridas, 2 de cada cor. Eu nunca pensei, né, na importância disso na minha biografia, mas eu cortei uma de cada cor para ver o que tinha dentro. Quando eu vejo hoje a imagem, eu vejo que era quase o círculo de Goethe, né? O círculo de cores de Goethe. Então, essa coisa do meu olho de ver o que está por trás, ele existia em mim. Eu trago, acho que isso para mim, para o aconselhamento biográfico, eu acho que esse é o marco assim da minha infância, desse que fica para mim. E aí, aos 13 anos, né, tocada que eu era, né, eu acho que pelo jeito que meu pai agia com a medicina e o tanto que a minha mãe se dedicava também a esse projeto e o quanto ela doava, eu aí recebo isso com um amor. Eu digo que eu ficava lá por amor e desde muito nova eu frequentava o hospital, a clínica na época, eu ficava marcando consulta, eu observava quem atendia bem os pacientes, quem não. E eu vibrava com aquilo. Muitas vezes, nas férias, eu preferia ficar lá à tarde. Quer dizer, já tinha um olhar de cuidado. E todo esse processo tem um período, um pouquinho antes dos 13 anos, né? Que os Estados Unidos entra. Tudo isso acontece em Sergipe ou tem algumas pontes acontecendo em outras cidades, estados do Brasil? Então, eu tinha 8 anos. Na realidade, com 1 ano e meio, começa a grande história. Porque eu tinha 1 ano e meio quando meus pais foram passar 6 meses nos Estados Unidos estudando. E eu e minha irmã mais velha ficamos em Aracaju com os avós. Metade em Aracaju, metade em Salvador. Eu tive os 4 avós até grande. Uma grande bênção na minha. E já foi um movimento, né?
muito grande, né, deles, de muito sacrifício deles e nosso, porque o ideal era muito grande, né? Era um ideal muito grande de trazer uma medicina melhor para o Nordeste, para o Estado. Então, a partir desse 1 ano e meio, a gente viajava de vez em quando para São Paulo, passar um mês estudando. Sempre houve esse movimento de buscar conhecimento fora. Esse sempre foi o movimento. E aos 8 anos nós moramos nos Estados Unidos. Então, a minha experiência de 9 anos foi o ano num país, né, como os Estados Unidos, estudando lá, conhecendo pessoas. E lá tem uma passagem também muito interessante, que eu só vejo agora, é que eu tinha 9 anos e tinha um amigo nosso que convidou para a gente visitar a Feira Mundial em Nova York. E eu me lembro que eu vi pela primeira vez a Pietà. Essa é uma experiência minha de 9 anos. Aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei muito impressionada com o gesto. Eu me lembro que ela estava numa cúpula e eu olhei muito. Há pouco tempo, eu tive em Roma com um amigo que fez um passeio comigo em várias obras de arte, etc. No museu, e no Vaticano, chegando lá na igreja, né, São Pedro, catedral, eu vi a Pietà. Eu disse, olha, eu vi a Pietà aos 9 anos, a réplica. Ele disse, não, você viu a original. Foi a única vez que ela saiu da igreja. E eu me lembro desse marco também, nos Estados Unidos, que foi, eu acho que é bem forte para esse caminho, assim, de depois encontrar a antroposofia e muitas coisas que eu passei, que eu pude me lembrar dessa sensação e dessa força da Pietà. É uma coisa que ficou muito forte para mim quando nós trocamos os áudios para esse momento, é como você é uma pessoa que se debruça sobre a própria biografia com, não sei se é consciência, não é isso, mas assim, com um certo afinco para trazer compreensão sobre determinados fatos. Isso foi uma coisa que me inspirou ao longo da nossa conversa. Então, você tem bem marcado as questões das leis biográficas e, a partir desse olhar, a compreensão de eventos que vieram para a sua vida. Então, me traz assim uma imagem de um compromisso, não só consigo, a partir da sua própria história, mas da compreensão da biografia humana também, a partir do estudo. Então, você traz uma clareza muito interessante para os teus marcos, porque eles são bem marcados, né? Então, com essa idade aconteceu, com 9 anos eu tive isso, e desde os 9 anos, desde a época que ela morou nos Estados Unidos, ela tem amizade com a família que ela conheceu lá, não é uma coisa de passagem. Hoje, com rede social, né, a gente sempre está se falando, curtindo as coisas uns dos outros, da família, dos irmãos de Sarah, que foi minha grande amiga. É interessante, Silvia, porque o aconselhamento biográfico, acho que ele entrou na minha vida de criança, de adolescente. Eu adorava na fazenda do meu avô conversar com as famílias e aconselhar mesmo. Assim, eu me lembro eu aconselhando escovação de dente. Eu me lembro das conversas, porque a minha pergunta, desde nova, nunca foi sobre a doença. Sempre foi assim, como eu posso melhorar a vida das pessoas. E Eu uma achei época, essa frase linda. Essa frase eu achei muito forte. Quer dizer, nunca foi sobre a doença. não, nunca. Nunca foi o mecanismo da doença, mas era o mecanismo da vida, assim. Era como desenrolar a vida. E eu tinha uma menina que entrou na minha casa para trabalhar muito novinha, mas ela nunca aceitou ser doméstica, nunca aceitou. E ela, eu não sabia nada de antroposofia, era muito nova, eu casei com 20 anos, né? E eu compreendi essa dor dela. Então, ela nunca comprou o pão, ela não ia para o play com meus filhos. E eu entendia, e eu falava, você tem que sair disso. Você não pode ficar. E um belo dia chegou o momento dela, e ela foi para São Paulo, eu ajudei, encontrou uma pessoa que ajudou muito também, e hoje ela é advogada. E eu posso te dizer, a Nossa. forma dela, eu me emocionei tanto quanto a dos meus filhos. Eu chorava. E ela, quando me ligou, disse, eu quero ter você aqui junto de mim. E
E hoje é uma pessoa assim, é uma filha, né? Uma filha minha. Mas eu digo que ela é minha primeira paciente, cliente, né, de aconselhamento biográfico. Porque eu não sabia nada, mas eu via que ela tinha, eu via a individualidade, sabe? Eu via que ela veio de um lugar muito duro, aqui do Nordeste, mas ela tinha um gosto pelo estudo, ela tem, né? Um gosto pelo estudo, ela tem uns, eu via esse sol dela, né? Essa possibilidade ou essa capacidade de estar atento, assim, eu brinquei com a questão de que você talvez não lembre do rosto, mas você consegue identificar a pessoa pelos batimentos cardíacos, é uma outra qualidade. E esse negócio dela entender a pessoa por dentro mesmo, começou bem lá para trás, porque ela colocou que no primeiro teste ergométrico de Sergipe, ela estava lá secretariando o teste ergométrico, era isso? Então, nesse caminho, né, do hospital e da clínica, eu fiquei de secretária, né, de ajudante ao lado do meu pai. E comecei com toda essa parte prática. Então, eu era aquela auxiliar que preparava, que botava os eletrodos. E daí eu fui tomando gosto, mas eu não ia fazer medicina. Eu não me sentia capaz de fazer medicina. Era muito esforço, assim, eu gostava mais de outras coisas. E como eu tinha morado nos Estados Unidos, eu vou fazer inglês. Vai ser mais fácil. Mas, justo aos 18, né? Eu me lembro a sensação, eu dentro do escritório de meu pai, assim, eu tive a coragem de ter feito um teste, esses testes de QI, para a gente ia se mudar, a gente ia morar um tempo fora, meu pai foi convidado para coordenar um serviço fora, e nesse teste meu QI deu bom. E eu achava que eu não tinha capacidade intelectual, sempre achei que eu não tinha capacidade. Essa é uma coisa que eu carreguei. Com esse teste de QI, eu disse, gente, me veio um impulso. Eu me lembro que a pergunta era assim, quem vai, sabe assim, continuar a ajudar? Tinha uma coisa assim dentro de mim, eu não sabia nem o que era, mas me levou a encarar, né? Estudei muito para o vestibular, graças a Deus, passei tudo, e aí eu me lembro que eu já no início da faculdade eu tive assim uma tristeza. Era como se era tão difícil, e foi difícil esse caminho. Foi difícil a medicina, foi Uhum. difícil a especialização, eu fui para o INCOR, né? Porque aos 20 anos eu casei. Eu casei com meu primeiro marido e eu me formei com 2 filhos já. Então, formar com 2 filhos foi muito duro. Assim, sempre a minha vida pessoal, ela teve paralela ou em um pouco conflito, eu posso dizer, com a vida profissional. Sempre. Essa vida de mulher, de mãe, dos meus anseios, sempre estiveram num conflito. Não foi lisinho, assim, eu não fiz um caminho profissional liso, porque quando eu casei, eu mudei de faculdade, eu não consegui transferência logo, eu fiquei um tempo sem estudar, sofri, aí vou, né, transfiro para o Rio, depois eu volto, porque o curso dele acabou e eu já tenho um filho aqui, já nasceu minha primeira filha, Raquel, aqui em Aracaju. Aí depois, eu engravido em seguida, né, Gabriel nasce 2 anos depois, e eu já me formo com 2 filhos, e não foi brincadeira, né? Bom, e tem uma situação forte também da questão do elevador, que também é um marco e impulsiona e organiza para a direção que para o lugar em que você se encontra hoje, né? Então, por isso que foi um caminho que não foi fácil, assim. Eu estava com Raquel nasceu 3 dias antes de inaugurar o hospital, porque essa clínica ela evoluiu para um hospital. Qual que é o nome São, Lu- da São Lucas. Então E começa como Clínica São Lucas e vai se transformar no Hospital São Lucas. Ele ainda existe hoje em existe hoje, Sergipe. não mais como é. Ele Não é hoje mais da família, mas o legado está lá. ele ganhou vida própria e hoje ele na fase associativa, né, da empresa ele já foi incorporado. Tá. Então, eu me lembro que eu levei um tombo do elevador, mostrando a um grupo, e a minha primeira filha, ela estava encaixada. Eu tinha ido para o obstetra, estava tudo bem, e ela virou. Então, eu cheguei na maternidade para ter neném, quando entrei em trabalho de parto, e ela não estava na posição. Então, eu
tive que fazer uma cesárea. Isso não foi fácil, eu me lembro que foi um momento difícil. Mas parir sempre foi uma coisa maravilhosa para mim, né? Eu tive 4 filhos e eu tive todos os tipos de parto. Eu tive cesárea, o segundo foi cada vez mais fácil. O terceiro foi mal e a segunda foi cuspida. Então, com tudo isso, assim, com essa medicina entrando na vida, a minha vida de família foi muito intensa, né? Foi uma vida de família muito rica, né? De muito movimento, de muitos acontecimentos. E dentro desses acontecimentos, o espaço que você cria e que você diz que é uma coisa sua, que passa a ser um diferencial, digamos, dentro de uma família de médicos, é a ecocardiografia. Então, no 5º ano de medicina, eu descobri a cardiografia. E eu me encantei. O meu olho, que é aquele que viu lá as cores, ele se encantou pela imagem. E eu me dediquei à cardiografia. Eu fiz um movimento grande, né? Tive uma empresa, a Ecolab, que a gente tinha mais de 10 colegas, e me realizei muito na cardiografia. Mas lá pelas tantas, a minha vida pessoal novamente deu um impulso e eu separei aos 37, então no meu nó lunar eu separo, né, do meu primeiro marido, e logo depois eu conheci o meu segundo marido, eu tive a minha última filha e eu adoeci. Foi aí onde entrou a antroposofia. Eu tive hipertiroidismo, e aí eu conheço a Fernanda Camarano, que me trata, e ela que me indicou o aconselhamento biográfico. Ela disse, vai ser bom para você. E eu estava no momento que eu fui chamada assim para a gestão na instituição, estava no momento de coordenação, e eu, logo em seguida, assim, eu encontrei um panfleto de um biográfico da Artemisia. Eu fui fazer, e quando eu fiz o biográfico curto, eu disse, é com isso que eu vou trabalhar. Isso era mais ou menos outubro, e no outro, fevereiro, eu já estava na formação em 2008, e terminei em 2012, e aí é quando eu digo que minha vida mudou. E aí, esse olhar para o coração físico, esse caminho dentro da medicina, ele foi transformado no olhar da biografia, do aconselhamento biográfico e do Aprender com o Coração, que foi o meu projeto de conclusão de curso. Se você puder falar um pouquinho desse aprender com o coração, porque tem tem uma força isso para nós, né? Dentro do organismo trimembrado, da questão do eu superior, traz um pouquinho o que é esse projeto, que era um projeto de conclusão de estudos e hoje é projeto de vida. Então, o Aprender com o Coração, na realidade, ele nasceu de uma inspiração no módulo Aprendendo com Destino, aquele gráfico que a gente tem do loop, né, dos processos vitais. Quando eu olhei aquela imagem, essa coisa do meu olho, assim, eu vi uma imagem esquemática do coração no eco. A gente faz um esquema na ecocardiografia, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, com o septo no meio, que é aquela imagem, praticamente. Quando eu olhei aquilo, eu disse, gente, aqui tem algo. E aí eu fiz um link dos 7 processos vitais com os fatores de risco. Então, esse link deu origem aos grupos de mudança de estilo de vida. Eu comecei trabalhando a mudança de estilo de vida, eu e uma outra cardiologista, Carol, daqui de Aracaju, que era ela foi minha residente lá no ECO, né? Ela passou no ECO na residência, que o hospital que eu trabalhava, né, o São Lucas, a gente montou residência médica. E aí, a partir desses grupos, eu fui caminhando em várias formas. Então, eu fiz em forma de workshop e também, assim, no meu atendimento individual, tudo mudou, né? A partir da biografia. O meu olhar para o paciente, tudo mudou. Eu comecei a ver o que tinha por trás, né? Aliás, isso eu já via um pouco, né? Desde quando eu fiz INCO em 85. Eu passei um ano em São Paulo, fiz especialização no INCO na época. E eu me lembro que eu gostava mais de conversar com o doente do que estar lendo os artigos científicos sempre. Eu ia para a biblioteca e aquilo era um vazio. Mas quando eu estava no ambulatório, era muito bom.
E eu sempre me peguei assim, conversando muito da vida do paciente. Às vezes eu até me policiava, isso está errado. Eu tenho que ir para a doença, mas eu gostava muito de saber da vida dele. E hoje, olha, como leiga, como entrevistadora de Instagram aqui, posso falar uma bobagem, mas o que eu tenho observado dos médicos que estão passando por aqui e que passam pelo aconselhamento biográfico é que já havia, que há em vocês essa característica, eu vou falar de mais humana, Marta, mas entenda com carinho o que eu estou dizendo, né? Porque há um distanciamento, a gente percebe um distanciamento dos médicos, de maneira geral, do ser íntegro que está lá na frente, às vezes. A gente ouve em reportagens, às vezes até mesmo passando por uma consulta. Mas ouvindo vocês aqui, parece que vocês têm um chamado já de infância, mas que traz primeiro a questão do indivíduo, do ser integral, que eu tenho a percepção que hoje a medicina está buscando voltar para esse caminho de olhar a pessoa como um todo e não por partes, né? O que trata do braço esquerdo, o que trata do braço direito. Faz sentido isso? Porque você traz isso também muito forte. Faz muito sentido. Foi preciso, né? A especialização é preciso. O nosso pensamento intelectual nos levou a isso, mas recolher tudo isso no indivíduo e na síntese, ver o ser humano como um todo, eu acho que isso é uma tendência, é uma coisa assim muito linda que aconteceu ano passado, é que no final do ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela lançou uma diretriz de prevenção, atualização da diretriz de prevenção cardiovascular Uhum. para a espiritualidade. Isso foi um boom. Então, eu fico assim muito feliz porque o Aprender com o Coração está totalmente alinhado com isso. Porque eles recomendam, você tem que conversar com o paciente, se ele tem fé, a gratidão, como é que ele lida com os sentimentos dele. Então, a gente já está nessa, né, nós que temos essa visão ampliada, não é que ampliada que é melhor, é que a gente, eu sinto assim, que a humanidade é você abarcar o ser humano como um todo. E não adianta negar que a gente tem um corpo vital, um corpo emocional e uma individualidade que precisa se manifestar. Né? Uhum. Então, assim, o que eu vejo no meu processo, assim, na minha luta biográfica, de me manifestar, foi muito difícil eu trazer esse jeito lá do meu olho de criança, com esse interesse que eu tinha pela vida das pessoas, diante da medicina, porque a medicina é muito grande, ela cresceu, ela é maravilhosa, a medicina cartesiana. Mas eu acho que estamos todos, a humanidade, Sim. precisando muito integrar isso nessa humanidade que vê o ser humano como todo. Que ele pode chegar no consultório do médico e falar de todas as instâncias, e não só do estômago. Sim, e eu vou pegar o seu gancho, porque aqui tem uma pessoa, a Dani Rocha Alves, que está perguntando o que é o aconselhamento biográfico. Então, O que você traz? Traz você. o aconselhamento biográfico é uma metodologia, né, que trabalha a partir da história de vida, trazendo consciência da história de vida, os marcos da vida. Existe uma lei para a vida, Dani, que a gente normalmente não vê, mas a antroposofia, ela se organizou essa visão. Ela, a partir de Steiner, no Brasil, a doutora Gudrun, organizou essa metodologia e hoje a gente tem uma literatura grande e é uma força muito grande quando, primeiro porque tudo que está para eu resolver na vida está na minha história. Esse tecido sagrado da minha história de vida, ali está tudo que eu preciso. Minhas fontes de adoecimento, minhas fontes de cura, o caminho que eu quero seguir. Então, se a gente olha isso com um olhar, né, que vê as forças que eu trago, que vê aonde está o fio da minha individualidade, eu ajudo muito na saúde, na mudança da vida. Às vezes a pessoa trabalha numa coisa que não gosta e não sabe por quê. A partir de um aconselhamento biográfico, ela vai liberar alguns potenciais, né? Fazer escolhas, porque o sentido é a liberdade, né? O sentido é que eu possa ser eu mesmo. Esse é o maior sentido. Muito lindo. E lembrando, Dani, que isso é uma formação. A gente passa por uma formação de quase 4 anos
São 3 anos e três módulos, dá quase 4 anos, para acabar exercendo esse ofício, que ele pode ser complementar, como no caso da Marta, como médica, ou no meu caso, como sendo a ocupação principal. E a partir disso, você disse que o aconselhamento biográfico te salvou, Marta. Como você costurou, qual foi esse tecido que hoje te coloca na escola do altruísmo e diante desse seu trabalho do aprender com o coração, que você falou que já foi até praticando, né? Com enfermeiras lá na clínica, quer dizer, você está num período de transição. Eu digo que eu estou chegando do outro lado da ponte. Eu me sinto assim, porque nesse caminho no hospital eu precisava, depois que eu conheci a antroposofia e o aconselhamento biográfico, eu precisava, pulsava, né? Era uma força, eu sempre tive uma força, assim. Então, eu consegui fazer com os gestores do São Lucas, eu fiz um trabalho que me realizou muito com a enfermagem, que foi lindo lá. Então, algumas sementes, né, a gente vai plantando e trazendo isso que era, né, da minha individualidade trazer. E hoje, foi muito interessante, quando a gente começou o processo de passar o São Lucas, né, da instituição, de seguir um novo caminho, eu estava com a mala pronta para ir a São Paulo ver minha filha e recebi uma ligação de Milene Mizuta, aconselhadora, e João Luiz, também aconselhador biográfico da minha turma, turma 10, que queriam conversar comigo. Eu disse, eu estou indo a São Paulo, mas indo mesmo, estou com a mala na mão, saindo de casa. Aí João disse, então você vem aqui na minha empresa, na Lumo, e eu fui. E aí era o convite para participar da Escola do Altruísmo. Então isso é que eu acho muito lindo assim, na minha biografia, e fico muito feliz, é que essa metamorfose de cuidar de minha empresa tão dura, de ajudar, para agora me dedicar ao impulso espiritual da Escola do Altruísmo, que é um impulso que nasce de uma ideia, né, que a gente chama, né, que até tem isso no conteúdo de uma palestra de Steiner, um impulso moral que leva Daniel Buchar aos 85 anos, assim, usar todas as forças e convidar um grupo de 12, né, ele e Gudrun, e a gente começar a construir esse impulso que hoje, com a pandemia, assim, se espalhou através dos grupos de estudos. Eu coordeno 2 grupos, e a gente tem falado sobre essa nova consciência. Ainda ontem eu estava com um grupo, a gente estudando essa ponte, né? Essa ponte entre a sabedoria, né, universal e a organização humana, né? E como que a gente traz esses impulsos, como que isso move, né, o ser humano para que ele consiga, óbvio que é a partir desse calor, né, esse calor que moveu Daniel, que nos contaminou e que agora a gente tem, é como um propósito, um compromisso, e também daquela comunidade primeira minha, familiar, né, vamos dizer assim, do meu lunar, que a gente chama do karma lunar, que eu herdei. Hoje eu estou na construção de uma nova comunidade, agora que não tem a ver mais com o meu passado, mas que tem a ver com esse momento da individualidade, da liberdade, né? Então, assim... E já soltaram a pergunta aqui. Regina, lá de Portugal, como participar do seu grupo de estudos, Marta? Então, a gente está agora no final do ano, concluindo, mas a gente vai continuar. Manda um direct. Regina tem meu WhatsApp. E a gente vai inscrever para o próximo ano. Hoje eu vou ter reunião, a gente tem esses 3 dias, a reunião de fechamento, porque a gente está concluindo, né, o projeto de 2020 para elaborar outras coisas, mas com certeza muita coisa vai acontecer na Escola do Altruísmo. Bom, para variar, o tempo é curto, a gente tem assim, vai olhando o reloginho aqui, Marta, 6 netos, uma família grande, você disse que hoje se sente se expressando muito bem a sua individualidade. Para a gente fazer um encerramento aqui, o que você deixa para nós? Quer dizer, está se aproximando a época do Natal, a gente tem conversado dentro dos nossos grupos de antroposofia da importância, e acho que mais em particular, o olhar do aconselhamento biográfico. Qual a relevância? O que você vê como sendo relevante para alguém
no processo de fazer uma projeção, né? Porque foi um ano difícil, muitas coisas floresceram. A Marta, a imagem que me veio foi de um coração com asas, porque ela disse que foram crescendo coisas em período de pandemia. De que forma o aconselhamento biográfico, por exemplo, pode ajudar nesse momento em fazer uma projeção para um próximo ano, a partir de um ano que foi bem sufocante, digamos assim, para boa parte das pessoas. Eu fiz um grupo com 5 mulheres que a gente trabalhou 3 momentos. O encontro da minha biografia com a biografia da humanidade, através da pandemia. Em que momento eu fui pega pela pandemia? E aí a gente voltou, assim, que forças eu já superei na minha história? Quais são as forças que eu carrego? E o que eu preparo para o futuro? E se abrir para preparar algo novo. Eu acho que trabalhar com essa força que a gente já tem, biográfica, que cada um traz, suas forças de alma, né, suas forças da experiência, do que a vida te trouxe, e pensar, né? Pensar, sentir o que é que eu quero agora. Acho que essa parada. E o aconselhamento biográfico é maravilhoso, é isso, porque dentro da metodologia, a gente trabalha com essas forças vitais de sustentação da vida. Né? Eu preciso ter vitalidade para fazer essa passagem nesse momento. E o aconselhamento biográfico tem essa sustentação. Né? A antroposofia, como um todo, trabalha com forças de vida. Então, acho que é fundamental. Acho que é uma experiência transformadora. Né? Mas, Silvia, eu quero me despedir com uma coisa que eu tenho elaborado. Assim. Eu me preocupo. A minha história de vida não é a vida. É o que foi vivido. A vida é agora, pulsa agora. A gente cria a vida a cada instante. E isso é bonito. Porque eu posso ficar presa na minha história de vida, sem entrar nessa vida que transforma a cada minuto. Então, amanhã eu sou outra pessoa. A gente está aqui, a gente não sabe. Né? A vida muda de repente. E hoje me chegou um texto que eu queria terminar, que é um texto de um pernambucano, João Cabral de Melo Neto, um trechozinho de Vida, Morte Severina, porque é um alto de Natal. Né? E a gente está nesse momento, e eu sou nordestina, né? Tem muita gente sofrendo, muita gente com fome, sem emprego. Esta aqui vê Severina, mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em uma nova vida vida. Então, eu queria, eu sei que a gente já estourou o tempo. Não tem problema, o espaço é nosso. Dessa vida do Cristo que chega, que explode nessa época, dessa mensagem do advento, que a vida é aqui e agora, que a gente tem sempre oportunidades de fazer diferente. Não é o que foi vivido, mas é o que eu vivo hoje, é o que eu escolho hoje. E hoje eu escolho estar do lado do amor. Está do lado da comunidade nova, está do lado do coração e está do lado da ABAB. Eu quero agradecer muito à Associação Brasileira de Aconselhador Biográfico, faço parte, me sinto inserida, acho que a gente precisa estar junto, porque a gente vai transformando e fazendo a nossa pequena parte, sempre. Sim, olha, Marta, muito obrigada, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas meus pelinhos são todos arrepiados aqui com essa leitura da Marta, com essa mensagem. E é sim, a partir do coração que nós vamos transformar, construir e ampliar esses caminhos em direção ao Cristo, que todos nós, de uma forma ou de outra, damos. Marta, muito obrigada. E eu tenho aquela perguntinha do final. No nosso último encontro, que acontece na semana que vem, quem que vem, você sabe? Sei. Ela anotou. Filha Eva Elizabeth de Brasília. Vai encerrar. Exatamente. A Eva vai encerrar, e eu acho
muito significativo. Já falei isso para a Eva, ela está aqui, vou falar de novo. Acho muito significativo que o encerramento de 2020 nós tenhamos a participação de alguém que está no coração do nosso país, que está em Brasília. Então, para mim, tem uma imagem, temos a Marta aqui falando do coração e vamos ter a Eva encerrando esse Um Dedo de Prosa de 2020, falando do coração do país. E isso, para mim, é muito bonito. E quero acrescentar aqui que a Dani Rocha escreveu que ela pensou que esse nosso encontro é a primeira vez que ela participa, Marta, e que ela achou que fosse algo relacionado à biografia, mas que foi surpreendida com reflexões muito profundas, que ela nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto e que está agradecida. Dani, em meu nome, em nome da Marta, em nome da Babi, nós é que agradecemos, porque o nosso impulso é esse, levar o aconselhamento biográfico e a antroposofia a um número maior de pessoas. Um beijo grande, querida. Um beijo em todos. Muito obrigada. Uma boa quarta-feira para todos vocês. Marta, gratidão imensa. Um beijo. Beijo.